No princípio criou Deus os céus e a terra. E o relato do Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A partir desse texto, a humanidade pôde entender como todas as coisas passaram a existir, a partir do poder criador de Deus. Alguns até podem duvidar da existência, do poder e da ação de Deus no mundo. Mas eu tenho certeza que os teus alunos no próximo domingo não podem duvidar, porque senão eles, os seus familiares e até você têm experiências para compartilhar e comprovar a existência de Deus. No próximo domingo não defenderemos isto, mas acreditar em uma teoria em que simplesmente evoluímos e surgimos do nada é com isso negar a existência de Deus. Mas crer que fomos criados por um ser soberano é reafirmar a existência de Deus. Então, professor, eu oriento você na próxima aula iniciar compartilhando alguma experiência forte que você teve com Deus. Ou já durante a semana, procurando saber entre os seus estudantes aquele ou aquela que possui um testemunho em que aquele que ouvir possa dizer: verdadeiramente Deus existe. Porque a partir dessa premissa verdadeira, Deus existe, fica muito mais fácil acreditar que Ele é o Criador de todas as coisas. Eu sou o professor Lucas Gomes, professor de hermenêutica, homilética, e estou aqui para ajudar você a preparar a sua próxima aula. Escrevi alguns livros na área sobre hermenêutica, relacionamento, este com o tema Mentoria para Pregadores. A proposta é auxiliar você na leitura, na compreensão da Bíblia, com o fim da criação de sermões. Este com o tema Água, ele ainda transforma em vinho, escrevi baseado em João capítulo 2, quando Jesus operou seu primeiro milagre. Aqui é um convite ao ambiente do texto, você vai entender muitas coisas, como, por exemplo, onde estava o mestre Sala quando o vinho acabou. Também você vai entender o porquê o vinho acabou. O lugar de Jesus na família, dentro do relacionamento. É um livro indicado a jovens e também adultos, aqueles que desejam se relacionar ou já se relacionam com alguém à luz da palavra de Deus. O link para você conhecer um pouco mais dos dois livros está aí abaixo. Você pode clicar para conhecê-los. Também eu convido a você para participar do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que tem crescido, já tem professores e superintendentes de todo o país, e lá, semanalmente, podemos discutir coisas referentes à lição e também compartilhar coisas concernentes à EBD. Eu quero que você seja abençoado, então participe do grupo Sala dos Professores EBD. Também, para você que está aqui há um tempo ou chegou agora, não tem problema, eu estou sorteando a Torá comentada, isso mesmo, os 5 primeiros livros da Bíblia comentados, e você poderá ganhar e receber gratuitamente na sua casa, sem pagar nada pelo material, tendo somente os custos do correio. Como participar? Você vai tirar um print dessa aula, postar no seu Instagram com o meu arroba Pastor Lucas Gomes Oficial. Eu serei notificado que fui marcado uma publicação, irei repostar e você já estará concorrendo. No final do trimestre, olha que legal, vai terminar bem pertinho do Natal. Você poderá então ganhar a Torá comentada na sua casa. Bom, eu peço que você então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso tem contribuído com o crescimento. São mais de 300 inscritos somente em 5 semanas de aula. Gente, é maravilhoso. Então eu quero agradecer você que já se inscreveu e pedir para você que ainda não se inscreveu que se inscreva no canal. Vamos ao que mais nos interessa, que é a aula, e ela tem por tema evolucionismo e criacionismo.
O primeiro tópico nos falará sobre o que é a teoria da evolução. Segundo tópico, Deus é o criador de todas as coisas. Terceiro tópico, criação ou evolução. Vamos lá. Primeiro tópico, o que é a teoria da evolução? Essa teoria foi apresentada ao mundo por Charles Darwin, um naturalista inglês. Deixa eu ver, ele era inglês? Não fala a sua... Ah, sim, ele era inglês, tá? Nasceu em 1809, morreu em 1882 e a sua teoria ainda hoje é defendida com unhas e dentes por muitas pessoas que desejam negar a existência de Deus, o seu poder criador, a sua majestade, o seu controle e o seu domínio. Charles Darwin, então, apresentou ao mundo essa teoria a partir de um livro intitulado como A Origem das Espécies, e por inúmeras vezes ele cita em seu texto a palavra teoria, deixando bem claro que era fruto de estudos, de observações, de experiências, e as conclusões que ele chegou é que nós evoluímos a partir de um ancestral em comum. E essa teoria, ela abalou o mundo, porque até então a única palavra que as pessoas conheciam, né, ou a única história concernente ao início da humanidade, a criação de todas as coisas, era a partir do relato do Gênesis, era a partir da Bíblia. Então, a partir deste momento, a Bíblia foi posta em desconfiança, em descrédito, e uma teoria foi aceita aí por boa parte do mundo. Mas graças a Deus que cristãos, católicos, protestantes, vêm aí já há mais de 2 séculos reafirmando as verdades das Sagradas Escrituras. E aí, no segundo tópico, após nós entendermos como começou essa teoria, sugiro até você, professor, levar imagens do Charles Darwin, trechos de suas falas, para que os estudantes tenham acesso a essa teoria e possam então reafirmar o entendimento na palavra de Deus. Veja quão nociva é essa teoria que hoje, dentro de uma escola pública, nós não podemos falar livremente do criacionismo. E eu sou professor de escola pública, então eu falo sobre o criacionismo, porque se entendem que o criacionismo não é verdade, seria o evolucionismo. Então eu acredito e defendo que os estudantes eles precisam ter contato com as duas vertentes. E eu deixo claro o meu posicionamento enquanto pastor, enquanto cristão, enquanto evangélico, enquanto protestante. Tá bom? O segundo tópico nos afirma: Deus é criador de todas as coisas. Deus é o grande criador. E somente aqui no segundo tópico são nos apresentados 7 verdades que eu gostaria que você marcasse e levasse aos estudantes no próximo domingo. Deus é o grande criador, é o título do segundo tópico. A primeira verdade: tudo foi realizado pelo poder da sua palavra. No princípio disse Deus, haja. Então, a palavra de Deus demonstrou seu poder criador, porque ele não pôs as mãos, ele não pediu para que alguém fizesse, ele ordenou. Do nada, tudo se fez, tudo se formou. E quem é a palavra de Deus? Cristo. João nos afirma no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo a partir do versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João ali está falando da palavra de Deus, no mundo grego, o logos, a razão de Deus. Então o Senhor verbalizou aquilo que estava em seu entendimento. Todas as coisas primeiro passaram a existir em Deus e depois disse ele, haja, e então tudo se fez pelo poder da sua palavra. A única coisa que Deus quis pôr a mão, ele não deu uma ordem para que existisse, foi o homem. No 6º dia, Deus então arregaçou as mangas, fez o boneco e soprou sobre este boneco
o hálito de vida. Então nós somos parte do que Deus é, porque Ele soprou em nós, Ele nos deu a vida. Então a primeira verdade é que tudo foi realizado pelo poder da palavra. Se nós observarmos do Gênesis ao Apocalipse, tudo é com base na palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta não somente o universo, a Terra, o sistema solar, como também as nossas vidas. Se não fosse a palavra de Deus, quem nós seríamos? Aí aqui é o momento de você pedir aos seus alunos para compartilharem experiências com a palavra de Deus. Olha, Deus me falou para fazer isso e eu fiz e deu certo. Olha, Deus falou para mim não fazer aquilo e eu não fiz e realmente a palavra de Deus estava com a razão. Você compartilhar uma palavra impactante que a sua igreja recebeu de Deus recentemente, para que eles comecem ali a entender o peso da palavra de Deus. Nós falamos ainda a jovens e a adolescentes. Porque assim, ó, veja, a idade dos juvenis aqui é de 15 a 17 anos. E muitas igrejas usam essa revista também para os adolescentes. Então, é importante eles, nessa idade, terem o conhecimento do peso da palavra do Senhor. A segunda verdade, Deus criou a partir do nada. Então, Deus não pegou um modelo e a partir dali fez. O poder criador de Deus foi tão grande que ele criou do nada. A base foi a palavra dele. Veja o homem. Não havia um protótipo do homem. Deus não nos fez semelhante aos anjos. Se nós formos olhar, o protótipo da criação da humanidade foi o próprio Deus, porque ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus fez tudo do nada. A água, o ar, o sol, a luz, as estrelas, as árvores, os animais, tudo do nada. Tudo a partir da sua palavra. Terceira verdade, é poderoso para nos sustentar e guardar. Eu disse que a palavra de Deus sustenta o universo, o sol, a luz, as estrelas, toda a criação. E também sustenta a nossa vida. Leia com seus estudantes no próximo domingo o Salmo 139. Que poesia! O salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, me cercas por detrás e por diante, sabes como me assento e como me levanto, e sobre mim põe a tua mão. Sabes da palavra antes de chegar à minha boca. Isso quer dizer que Deus conhece e sonda os nossos pensamentos. Então Deus, ele nos sustenta no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido material. Isso é glorioso. No sentido material, a Bíblia nos diz nos Salmos, eu não me lembro agora, não vou citar aqui para errar, mas está nos Salmos: fui moço e agora estou velho, contudo nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus nos sustenta materialmente com a sua palavra. Deus nos sustenta emocionalmente com a tua palavra. Leia com seus estudantes no próximo domingo o Salmo 73. Qual é o contexto? Asaf começou a observar a prosperidade dos ímpios e isso lhe trouxe um abalo na vida espiritual, porque ele percebeu que ele não vivia na mesma prosperidade que os ímpios. É como se naquele momento ele passasse por uma crise existencial dizendo: eles são ímpios e vivem melhores do que eu que sou justo. Até que ele entrou no santuário e aí aquela frieza espiritual que viria a se acometer sobre ele se foi, porque ele percebeu dentro do santuário o fim dos ímpios. Ou seja, eles gozam hoje de uma aparente prosperidade, mas o final deles será a destruição. Então, ele ali foi sustentado pela palavra do Senhor e saiu totalmente diferente do que entrou. Então, a palavra de Deus, ela nos sustenta. A quarta verdade, ele sabe o quanto somos frágeis e a vida complexa e que sem a sua ajuda sucumbimos diante das dificuldades. Olha, citei o Salmo 73 antes de me lembrar desse quarto ponto que eu tinha selecionado. Então ele sabe o quanto somos frágeis. Tem um outro salmo que diz assim, tá lá na casa do Salmo 100, 101, 102, 103. O Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Ele sabe o quão frágil nós somos. Então ele nos permite passar por dificuldades até o momento que ele sabe que podemos suportar. Quinta verdade está no segundo subtópico, no segundo ponto
do segundo tópico, né? Que fala sobre ele ser um artesão habilidoso. Quinta verdade: o universo, assim como toda a criação, não é resultado de um acaso. Que trágico seria sabermos que de repente a gente surgiu, como supõe o evolucionismo, tudo surgiu do nada, do acaso. Gente, o criacionismo é a verdade mais coerente que existe, porque ela mostra um propósito na criação. Deus tinha um propósito em fazer o homem, colocá-lo no Éden. Deus tinha um propósito até mesmo em permitir a queda do homem. Deus não é responsável pela queda, mas ele permitiu com um propósito. E Deus é o autor da vida humana. Então, o propósito de Deus não se encerrou no Éden, mas ele se expandiu a partir do Éden. Então, Deus tem propósito em todas as coisas. Nada acontece por simplesmente acontecer. Tem até um hino muito bonito da Shirley que diz: não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. O que essa poesia quer nos informar? Que nada foge do controle de Deus. Tudo tem um propósito. A sétima verdade, a sexta verdade: o universo não é uma obra impessoal. Muito pelo contrário, o universo é uma obra pessoal. Tudo tem o toque de Deus, a impressão de Deus. Aonde a gente olha, a gente enxerga o Senhor, a gente contempla a grandeza de Deus. É de olhar para a criação do Senhor e se admirar, de admirar, de se espantar como isso pôde existir. Então, em tudo tem a impressão digital de Deus, tudo tem um pouco de Deus, assim como tudo que nós fazemos recebe a impressão da nossa identidade. É possível você observar uma obra artística, se você ama a arte, você falar assim: esse quadro foi pintado por tal pessoa, porque aqui tem as características de tal pessoa. Se você é leitor, é possível você ler livros e falar assim: não, esse livro foi escrito por fulano, porque aqui tem características dessa pessoa. Então, por que não dizer que no universo tem um pouco de Deus? A sétima e última verdade é: o profeta Isaías revela que Deus está assentado sobre o globo da terra. Isaías 40, 22. Por que o profeta fala isso, né? Dizendo que Deus está assentado sobre o globo da terra. Ele fala isso porque ele quer, dessa maneira, revelar o domínio de Deus. Então Deus não criou o universo e tchau. Não, ele está sentado sobre o globo. Então isso quer dizer que a terra serve como cadeira para Deus. Então ele controla, ele domina, ele está presente, ele está observando, ele está organizando. Deus não é um homem que criou e abandonou a sua criação. Por último, toda a criação sofreu as consequências do pecado, que distanciou o homem de Deus. Por essa razão, muitos não conseguem ver as mãos habilidosas do Criador na luz, nos céus, no vento, nos relâmpagos, em tudo de glorioso que leva a sua assinatura. Então, assim, o fato do mundo estar uma desordem não quer dizer que Deus não está no controle. O fato de haver morte, doenças, coisas ruins, não quer dizer que Deus não existe ou que não é bom. Não, Deus é bom. A questão é que a humanidade sofre as consequências do seu pecado, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Por último, como nunca houve comprovação, permanece como uma teoria. Que o comentarista está falando sobre a teoria da relatividade. Da relatividade não, perdão, do evolucionismo. Como nunca houve comprovação, permanece como uma teoria em crescente descrédito. Tanto que alguns de seus adeptos mais influentes acabaram, posteriormente, afirmando que deve existir o que eles chamam de ser superior. Voltaire falou sobre isso. Ou então, maestro do universo, Einstein falou sobre isso. Alguém responsável por dar origem a todas as coisas. Nós sabemos que esse ser supremo é o nosso Deus. Hoje, este ser supremo ou superior é chamado por alguns como o cara lá de cima. Então eu vou falar aqui rasgado. O diabo é tão sujo que colocou um apelido para não se referir à pessoa de Deus. Mas enquanto o meu coração bater, o seu e dos seus estudantes, haverá pessoas
que reafirmarão que todas as coisas foram criadas pelo poder criador da palavra de Deus. E essa palavra ainda continua sustentando todas as coisas, inclusive a minha vida. A sua também? Então comenta aí abaixo se Deus também sustenta a sua vida. Deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante. Estamos crescendo porque você tem nos ajudado a crescer. Abaixo estão os links dos meus livros, para você clicar e conhecer um pouco mais. O link do grupo Sala dos Professores EBD, clica, entra lá, participa e não se esquece que você está concorrendo à Torá comentada. Você vai receber em qualquer lugar do Brasil gratuitamente. Lembrando que é somente com os custos do correio, mas o livro você vai receber gratuitamente na sua casa. Deus abençoe você, eu te aguardo na próxima aula. Ela terá por título, vamos ver aqui, uma visão bíblica sobre o corpo. Muito boa, você não pode perder. Deus abençoe.